nossa aula. Senhor Deus e Pai, queremos, em nome de Jesus Cristo, nos apresentarmos diante de Ti, clamando que a Tua bondade, a Tua bênção, a Tua misericórdia seja em nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, em o nome de Jesus, nesta noite, na ministração desta matéria, desta classe. Senhor, tem sido difícil para todos, estamos todos nos esforçando em comum acordo, estou me esforçando para transmitir da melhor maneira possível. Os teus servos estão se esforçando também. Entendo que há limitações, algumas dificuldades na compreensão, no aprendizado, mas eu te suplico, meu Deus, abre a mente, abre o entendimento, desperta os teus filhos a lerem mais, a entrarem mais a fundo. É difícil, mas não é impossível. Espírito Santo, venha sobre cada mente, sobre cada coração, em nome de Jesus, dando a necessária graça e fortaleza. Pai, esta aula está aos teus cuidados, guia, dirige, fala conosco, orienta-nos, ajuda-me a mim a encontrar as melhores saídas, estratégias na transmissão desta matéria, em nome de Jesus, abrindo também as mentes, os corações, o entendimento dos teus filhos para receberem este ensino difícil, porém necessário na compreensão da tua santa palavra no texto do Novo Testamento. Obrigado, é a oração que fazemos colocando tudo aos teus cuidados, agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com a nossa segunda aula do Grego 1, curso bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 15 de janeiro de 2022. Perdão, 2024. Eu estou em 2022, não. Voltamos para 24. A gente fica, às vezes, perdido com números. É tanto número na nossa frente. Eu prefiro letras do que números. Não sou amante de números. Uso os números por necessidade, mas se dependesse de mim, eu só usaria letras. Meus irmãos, vamos fazer a aula mais dinâmica ainda possível, tá? Mas vamos trabalhar com o que nós havíamos já prometido, porque promessa é dívida. Olha só aqui, ó. Alguém reconhece isso aqui? Alguém reconhece isso aqui? Eu acho que sim, né? Isso, são os livrinhos que a irmã Lúcia assim nos sugeriu. No dia seguinte já pedimos e 2 dias depois chegou às nossas mãos. Espetacular. É coisa para criança, mas olha, se você depois, você que for sorteado, depois disso, não mais se dedicar ao grego, esquece. Pendura a chuteira, chuta o balde, vai embora. Com todo respeito. Excelente para ajudar aqueles que ainda têm dificuldade de escrever em grego. Para a gente ganhar tempo, nós vamos fazer o sorteio já, agora, para ganhar tempo. Deixa eu mostrar a vocês, tudo é muito transparente. Aqui eu tenho, na minha mão, os números, a lista de chamada com os números. Eu faço questão de falar os números e nomes, porque aqui nós temos os números, tá? Os números estão aqui, estão de parte para cima, então eu vou colocar eles de cabeça para baixo. Deixa eu mencionar aqui os números, ó. Alexandre Guerreiro 1, Ana Santos 2, Cristiane Leal 3, Fabiana Moraes 4, Fabiano de Oliveira 5, Glaucia Oliveira 6, Gleique de Souza 7, Jane Waskevitz 8, José Carlos de Souza 9, deixa eu virar aqui. Depois 10, Lúcia Miklos. Eu não preciso. 11, Márcia Rogéria. 12, Maria Bandeirinha. 13, Nicinha Moreira. 14, Pastor Juarez. 15, Priscila Oliveira. 16, Ruth Soares Basílio. 17, Sandra Sandim. 18, Washington Garga. E 19, Welvis da Silva. Então, são 19 alunos
tá? Nós vamos, então, proceder o sorteio para 3. Aqui está. Estão com a parte colorida para cima, então agora eu vou fazer a inversão, vou colocá-los de cabeça para baixo. Como vocês estão vendo, está aqui, está em branco. Eu não tenho visualização, então eu vou, então, agitar aqui a caixinha e a gente vai sortear aleatoriamente 3 números. E cada número, claro, correspondendo a essa listinha que aqui eu mostrei. Já estou tirando o primeiro número. Por enquanto eu não estou vendo, vou colocar ele aqui em cima da minha mesa. O segundo número. E o terceiro. Vamos então agora conhecer os números. Número 2, irmã Ana Santos. 2. Olha só. Então aqui está. Número 2, tá? Nossa irmã Ana Santos pela listinha. Maravilha. Parabéns, irmã Ana. Jesus sorriu para a senhora, então a senhora estará recebendo o mais rápido que a gente puder. Vamos fazer, ou de repente, ou levamos em mãos ou mandamos pelo correio. Vamos ver como vamos fazer. O próximo sorteado, ó, isso aqui é marmelada. Alexandre Guerreiro. Rapaz! Não, é possível. Peraí, tem negócio. Vamos lá. E o terceiro e último, 16, irmã Ruth Soares Basílio. Yes! Então, recapitulando, número 1, Alexandre Guerreiro. Número 2, Ana Santos. E número 16, tá? Que está aqui. Se alguém tiver dúvida, eu posso mandar Glória uma a Deus. cópia Muito da listinha. obrigada. Tá? Da listinha. Tá aqui a listinha. Se alguém tiver dúvidas, eu posso mandar uma cópia para postar no grupo, que são 19 números, né? E aqui nós tiramos o 1, o 2 e o 16. Parabéns a vocês. Nós vamos providenciar o mais rápido possível, né? O envio desses livrinhos para os endereços de vocês, tá? São praticamente iguais. Vocês vão gostar demais. Até está chegando para mim esse final de semana. Vou ter para mim, para exercitar a escrita também. cursiva, a escrita cursiva. Gostei, irmã Lúcia, pela sugestão. Qualquer aluno fique à vontade em dar sugestões para dinamizarmos melhor a nossa aula de grego. Já é uma matéria difícil, pesada, entende? Então, qualquer sugestão, a partir do momento que ela é válida e viável, ela será muito bem-vinda. Então, muito obrigado, irmã Lúcia, pela abençoada sugestão. Então, qualquer um fique à vontade, tá? Se você tem alguma sugestão que vai ajudar na produtividade, está aqui, ó. Essa aqui é uma delas, mas tem inúmeras, tem dezenas e dezenas de possibilidades de nós dinamizarmos as nossas aulas de grego. Parabéns mais uma vez, irmão Alexandre Guerreiro, irmã Ana Santos, Ana Bernardino e nossa irmã Ruth Soares Basílio. Minha oração é que vocês usufruam ao máximo, né, deste material, né? Parece ser muito simples, mas tem uma profundidade. Olha, eu fiquei folheando esses dias, falei, meu Deus, vou comprar o meu. E o meu está chegando sexta-feira agora, né? Mostrei para minha esposa, ela gostou e provavelmente também ela vai querer um para ela, né? Ela gostou bastante, né? Ficou agarrada com um desses lendo. Isso aqui é de um aluno que vai ser sorteado. Então compra para mim logo, porque eu gostei demais. É bastante prático. Pode levantar mais uma vez a capa para mim, pastor? Só um momentinho. Eu postei Está lá no postado no grupo. Está lá no grupo, mas está aqui, ó. Está lá no grupo, ó. Está aqui. Dê uma olhadinha lá no grupo, está lá a postagem feita. O irmão clica e vai dar exatamente no link dentro do Amazon. O preço está acessível, muito bom, gostei demais do preço, tá bom? Deus abençoe poderosamente, tá? E repito uma vez mais, está aberto a qualquer aluno que queira fazer sugestões para nós melhor dinamizarmos a nossa aula de grego. Deixa eu partir para a correção dos exercícios já, para ficar mais prático, mais leve, para não ficar pesado, né? Quando nós deixamos no final, geralmente, no final a gente já está com cabeça quente,
já estamos saindo fumacinha para lá e para cá. Então, vamos lá no finalzinho. Isso, na página 42. Vocês observem com profunda atenção, né? Eu vou repetir uma vez mais, com muita atenção, que são 5 exercícios por bloco de aulas. No corpo da apostila é chamado de capítulo, mas lá no fundo, no finzinho, os exercícios estão dispostos em aula 1, aula 2, aula 3. É a mesma coisa, né? O que você lê no corpo, no miolo da apostila, capítulo corresponde à aula, correto? Então, estaremos corrigindo aqui agora os exercícios da aula 3, né? Sistema de escrita e acentuação. Repito para quem está perdido, página 42, sistema de escrita e acentuação. Sempre vai ser assim, a gente ministra a aula do dia, no caso hoje, e aí o grupo de exercícios você vai trabalhar durante a semana para fazermos a correção na aula seguinte. Alguém está me acompanhando? Alguém está me acompanhando? Isso, eu quero ter certeza que alguém está me acompanhando. Vou fazer outro pedido, eu não vou me cansar, posso até parecer chato. Não deixe de ler com a máxima atenção as postagens que fazemos durante a semana. Não sei, infelizmente, falo com tristeza, que alguns dos alunos, não vou dizer o nome de ninguém aqui, por respeito, por carinho, por ética, mas sei exatamente quem lê e quem não lê com atenção às nossas postagens. É muito fácil, porque eu detecto isso nas perguntas que me fazem no privado, nas dúvidas, nos questionamentos. É um direito que o aluno tem fazer todo tipo de dúvidas ou perguntas, mas eu detecto facilmente quando o aluno me faz a dúvida, me apresenta a dúvida tal, a pergunta tal, eu falei, não leu a postagem. 2 e 2 são 4. Então, reduza esse estresse do seu lado e também um pouquinho do meu trabalho, porque é muita coisa que eu tenho, não é, para observar, para atender, para analisar. Eu tenho todo o carinho e toda a alegria de atender a cada aluno, mas vamos procurar encurtar caminho, e uma forma muito boa de encurtar caminho para os dois lados, tanto para o seu lado como aluno, como para o meu lado, é você me ajudar a ler as postagens e, com atenção, porque eu sei que tem aluno que passa por cima, olha a postagem e não enxerga o conteúdo. Não, é muita coisa. Ixi, mas peraí, irmão, estamos numa escola. E se numa escola você não dedica tempo básico para ler o que está sendo colocado, então tem algo errado. Não está funcionando bem, pelo menos do lado de vocês, alunos. Mas eu quero acreditar que sim, posso estar enganado. Alô, alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Eu quero contar, por favor. Não, pastor, eu tenho me esforçado. Então, demonstre isso em atitudes, porque tem alunos que me fazem abordagens que eu fico assustado. Ele não leu a postagem. Ou perdeu a postagem. É uma coisa estranha, entende? A gente não quer exigir demais de vocês, como, por exemplo, tirar ponto, e a gente não vai fazer isso. Mas, se for necessário, a gente vai ter que fazer. Do aluno que não lê a postagem, porque é um pouco estranho, né? Um pouco fora de lugar, né? Estamos no curso bacharel em teologia, né? Mesmo que fosse um básico e um médio, quem me conhece sabe que eu luto por qualidade e por excelência. Então, faça um esforço um pouquinho maior e não deixe de ler as postagens, para não haver depois desencontros, mal-entendidos ou coisas dessa natureza. Tá bom, gente? Eu conto mesmo, conto mesmo. E é um direito seu me fazer perguntas e colocar sua dúvida, mas eu vou detectar em questão de segundos o porquê da sua dúvida e o porquê da sua pergunta. Na hora, eu detecto ali, ó, não leu a postagem. Mas tudo bem, eu estou aqui para atender a todos por igual, só que quando eu detectar que você não leu, aí eu vou dizer, olha, meu irmão, desculpe, mas você não leu. Faltou um pouco de atenção e eu vou cobrar um pouquinho mais de você, atenção e observação na sua leitura das postagens. Muito bem. Vamos então corrigir os 5 exercícios ligados à aula 3. Sistema de escrita e acentuação. Primeira pergunta: explique o que são os acentos e como eles afetam a pronúncia
das palavras gregas. Qualquer aluno, bem à vontade, abra o seu áudio e coloque aí a sua resposta. Pode ser, escute, nas suas palavras ou nas palavras exatas da apostila. Tá? Então, nós vamos dar duas opções. O aluno pode colocar de forma resumida, com as suas próprias palavras. Quando o aluno fizer isso, é óbvio que não pode fugir ao teor do que está apresentado na apostila. Ou, se quiser, pode reproduzir ipsilíteres, isto é, cada letra, cada palavra das frases colocadas na apostila. Quem pode abrir o áudio e voluntariamente dar a resposta? Ou ninguém fez? Aí me surpreende. Eu coloquei, pastor. Indicam a sílaba tônica de uma palavra, a sílaba que deve ser pronunciada com maior ênfase. São marcas ou sinais que são adicionados às letras para indicar a pronúncia correta das palavras. Excelente, irmã Ruth foi longe, mas está excelente, está excelente. Poderia ser também, tá? Para ficar um pouquinho mais resumido, não é que esteja errado. Entendeu? Caso essa pergunta caia na prova, então a irmã Ruth vai ter que memorizar essa resposta. Pastor? Tá? Sim. Eu coloquei praticamente o que ela colocou, mas eu coloquei são as marcas ou sinais que são adicionados às letras para indicar a pronúncia correta das palavras. Perfeito. Numa frase mais curta, se você quiser usar bem mais curtinho, né? O que a irmã Ruth colocou está perfeito, maravilha. Só que agora, se ela colocou, ela vai ter que se responsabilizar em memorizar. Ou pode reduzir também. Pode reduzir. Fique bem à vontade. Eu sugiro, irmã Ruth, para facilitar a memorização, que reduza um pouquinho mais. Reduzindo não vai matar o teor da resposta. A abordagem da irmã Giane está perfeita. Tá? Agora, da maneira mais resumida, como é que ficaria? Acentos e diacríticos são marcas ou sinais que são adicionados às letras para indicar a pronúncia correta das palavras. Ponto. No grego bíblico, o uso adequado dos acentos diacríticos é crucial para uma interpretação precisa do texto. Só isso. Yep. Se você tem dúvida, vai lá na página 10 da apostila, vai na página número 10. Mas, pastor, o meu ficou bem resumido, tá bem, né? Sim. Eu coloquei o respeito do grego bíblico. É o que eu estou colocando. Se a irmã está me acompanhando, o seu também está encaixado, está perfeito, não tem nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Pode acreditar. A irmã Ruth até agora foi o mais extenso, mas nós temos que trabalhar com as respostas mais resumidas possíveis, desde que elas não afetem o teor. Alguém está me entendendo? O que é o teor? A essência de uma explicação plausível, de uma explicação que faça sentido, tá? A colocação da irmã Jane perfeita, da irmã Ruth perfeita, eu estou dando em duas frases, tá? Em duas orações. Acentos e diacríticos são marcas ou sinais que são adicionados às letras para indicar a pronúncia correta das palavras. Ponto. No grego bíblico, porque nós estamos estudando o grego bíblico, não é verdade? Não é o grego clássico. Porque o grego clássico, ele é parecido, mas não é nada igual ao grego koiné. Por isso que a gente tem que especificar. No grego bíblico, vírgula, o uso adequado dos acentos diacríticos é crucial para uma interpretação precisa do texto. Já está aí, pronto, tranquilo. Se quiser colocar um pouco mais, aí é por sua conta, mas a gente quer facilitar o máximo por causa da memorização. Alguém está me entendendo, gente? Porque pode, eventualmente, essa pergunta cair na prova, porque a prova vai ser tudo baseado no questionário. Nós vamos trabalhar com uma provinha com 7 perguntas, entende? E pode ser que essa seja uma das perguntas, aí você tem que ter em consideração. Vamos lá. Número 2. Qual é a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo no grego koiné? É só você colocar as diferenças, explicar as diferenças, porque existem, não é, diferenças. Vamos lá, quem pode dar essa resposta? Acento agudo indica uma sílaba tônica com entonação mais alta. Acento circunflexo indica uma sílaba com entonação mais elevada e prolongada. Excelente, é isso aí, nada mais, nada menos. Alguém entendeu a resposta da nossa irmã Ana Bernardino? Perfeito, nem mais, nem menos. A minha também está a mesma. Perfeito. Nós temos que trabalhar com o mais objetivo possível.
Entende? Eu sei que alguns alunos gostam de dar uma resposta longa, amém, certo? Mas vou repetir, respostas muito longas podem, sem querer, atrapalhar a sua memorização. Então, procure ser o mais sintético, resumido, desde que, claro, não fuja do conteúdo, do teor. Então, tá certo lá. Acento agudo indica uma sílaba tônica com entonação mais alta. Acento circunflexo indica uma sílaba tônica com entonação mais elevada e prolongada. Essa é a resposta 2. Resposta 3. Escreva a palavra ágape com os acentos corretos. Aqui eu peço a transliteração. Se você leu com atenção até aqui, nesse caso, quando eu estou pedindo escrever com os acentos, eu estou pedindo a transliteração. O que é transliteração? Alguém pode me explicar em poucas palavras? O que é transliteração? Em poucas palavras, já falamos bastante disso na outra matéria de introdução ao grego, a menos que vocês tenham se esquecido assim, do dia para a noite. A tradução? Não. Correspondência no português? Seria correspondência nas letras latinas. Latino. Falamos a língua portuguesa. E qual é o nosso alfabeto? É o alfabeto latino. O grego não usa o alfabeto latino. O idioma grego, seja o koiné como o clássico, usam o quê? O alfabeto grego. Tem que ficar bem claro isso, irmãos. Escreva em algum lugar aí, por favor. Transliteração é a maneira como escrevemos as palavras gregas com as letras latinas. Tem que ficar bem claro, irmãos. Se você se esquecer disso, como dizem no Brasil, vai dar BO, vai dar boletim de ocorrência. E aí eu não vou me responsabilizar. Isso é muito básico, irmãos, muito básico. E aí, então, como é que fica essa questão da transliteração? Você vai colocar a palavra transliterar como ágape. E como é que eu translitero ágape? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Isso aqui é transliteração, por favor. Alguém está vendo? Uhum. A transliteração, eu coloco a sílaba tônica na primeira, A, G-A, P-E. Preste atenção. Esse tracinho em cima do E é uma transliteração que no nosso alfabeto latino quer dizer o quê? O E fechado. É fechado. Então, procure se acostumar. Você vai ver muito isso aqui nas próximas aulas. Ó, esse tracinho é tipo uma barrinha pequenininha em cima da vogal, querendo dizer que esta sílaba ou vogal, ela tem um som que é diferente do fechado. Então, se translitera ágape. Ó, ágape, ágape, não HP. Ó, porque eu estou entonando, estou dando a entonação na primeira sílaba, concordam? Ó, ágape, ágape. Embora no formato da escrita no grego é diferente. Se a gente vai aos poucos se habituar, nem sempre a maneira como escrevemos, vamos entonar a maneira como falamos. O grego tem dessa grande dificuldade. Se eu digo vó, qual é a sílaba tônica que vou entonar? Que vou dar a entonação maior, no vó, porque ela está acentuada. Mas nem sempre no grego acontece isso. Geralmente no grego, a sílaba tônica é aquela que não está acentuada. Tem dessa situaçãozinha que não deixa de ser uma curiosidade. Perfeito. Número 3, já falamos? Número 4. Cite 3 regras básicas para a acentuação correta de palavras no grego bíblico. Essa também é fácil.
Essa aí é super fácil. Super fácil. Entonação, ênfase e significado das palavras. Entonação, ênfase e significado das palavras. Vou completar um pouquinho a irmã Ana. Irmã Ana hoje está rasgando. Está rasgando o céu e a terra, né? Eu acho que ela passou esse final de semana estudando com o irmão Robson, né? Que sabe muito de grego, que é o esposo dela. Então, repita de novo, irmã Ana, só para os alunos ouvirem. Entonação, ênfase, significado das palavras. Entonação, ênfase e significado das palavras. Perfeito. Aí nós poderíamos completar. Baseado nos acentos agudo, circunflexo e grave. Que não podemos esquecer que existem três tipos. Pastor, eu coloquei só esses três, por isso que está errado. Eu coloquei só acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Vou repetir de novo a resposta. Entonação, ênfase e significado das palavras, vírgula, baseados nos acentos agudo, circunflexo e grave, porque senão fica sem sentido. Estão me acompanhando? Fica sem sentido. Eu falar de entonação, ênfase, significado das palavras, baseado em quê? Baseado nos três tipos de acento, não é? Que a língua grega nos apresenta, né? Que são os acentos agudo, circunflexo e grave. Alguém aí entendeu? Alguém aí escreveu? Por favor, não se perca. Isso aí é importante. Tem respostas que elas podem ser curtinhas, porém têm que ser completas. Tem respostas que não necessariamente você precisa fazê-las longas, mas elas têm que ser objetivas. Objetivas. Eu sei que, repito, às vezes o aluno se entusiasma para colocar uma resposta longa, mas para memorização, convenhamos, fica bem mais difícil. Então, vamos trabalhar com respostas curtas, objetivas, porém completas. Podemos trazer respostas completas, sem nenhuma dúvida. Perfeito? Vamos, então, passar para a número 5. A número 5 é bem parecida agora com o que nós já fizemos anteriormente. Transcreva. Quando eu falo transcreva ou escreva, escute, guarde isso na sua memória e no seu coração. Quando sempre nos exercícios aparecer essa expressão escreva ou transcreva, eu estou falando de transliteração, isto é, como eu uso a palavra grega no correspondente das letras latinas. Porque, pelo fato que falamos português, o nosso alfabeto, bato na tecla para você não se esquecer, o nosso alfabeto não é o cirílico, não é o japonês, não é o hebraico, o nosso alfabeto é o latino. Então, quando eu falo de novo, transcreva, então eu estou entrando de novo na questão da transliteração. Então, vamos lá. Transcreva a palavra Haris, usando acentos e pronuncie corretamente. Ok, estou escrevendo aqui no tamanho grande para vocês enxergarem como seria. Aqui. Haris. Eu fiz certo, pastor. Não charis. Lembre-se que esta é a letra I, desenhada como um X no grego, mas a pronúncia dela é Haris. Haris. Haris, ó. Haris. Haris. E eu acentuo a letra, a sílaba A. Embora no grego também está acentuado, então vão haver casos que a sílaba tônica, tanto na transliteração como na escrita do grego, ela vai estar acentuada. Vai haver casos que não, com a palavra ágape. Isso é uma regrinha que a gente vai aos pouquinhos
aos pouquinhos, não posso jogar isso tudo de uma vez, porque vai dar um problema na memória de vocês. Eu não quero isso. Já estão alguns tendo problemas, então eu quero reduzir o caminho de problemas o máximo que possível. Perfeito? Perfeito. Já corrigimos, então, as Pastor, 5 qual é a questões? Sim, por favor. diferença dessa palavra Haris, mas o Haris sendo, ao invés de ser o alfa, sendo ômega? Que eu vi ela lendo na Bíblia interlinear e eu fiquei meio em É, dúvida. a palavra Haris, como está aí? Você está vendo que ela tem as seguintes letras. Me acompanha aí na página 42. Ela está escritinha aí em grego, né? A senhora está vendo. Sim, Tem o Ri, o Alfa. Está me acompanhando? sim. Em ordem. Ri, que tem o desenho do X. Uhum. O Alfa, depois o Rho, o Iota e o Sigma. Esse é o sigma usado em final de palavra. Sim. O sigma usado em início e fim de palavra tem um outro desenho, que a senhora já deve ter observado isso, tá? A letra sigma, ela muda. Meio e início, ela tem um desenhinho como fosse uma bolinha com um chapeuzinho fechado, meio gordinho, meio arredondado. E em fim de palavra, ela tem um desenho de um S, com um prolongamento bem curtinho, né? Tipo uma cobrinha, certo? Então, esse sigma designa o quê? Fim de palavra. E o sigma, o outro, apresenta-se início ou meio de palavra. Isso também, aos poucos, a senhora vai ganhar familiarização. É importante a gente observar isso. Já falamos isso até mesmo na questão do alfabeto. Se a senhora for lá de novo na parte que mostra o alfabeto grego, a senhora vai ver essas variações de acordo com a consoante. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Está tudo certinho por enquanto? Eu quero ter certeza que está todo mundo comigo na mesma página. Se você estiver fora da minha página, aí vai dar problema. Vamos lá. Próxima aula, você vai trabalhar com os exercícios da aula 4, que é a que vamos dar hoje, agora, tá? E as perguntas estão na página oposta, na 43. Só vou mencioná-las para você não se enganar. Liste os pronomes pessoais no nominativo em grego koiné, juntamente com suas traduções em português. Preste atenção no que aqui estamos pedindo. Número 1, pergunta 1. Liste os pronomes pessoais no nominativo. Nós vamos estudar hoje que no grego temos casos, 3 tipos de casos básicos, não é? Nominativo, o dativo e o acusativo. Ih, pastor, agora calma, tranquilo, vamos devagar. Vamos bem devagar. Hoje o negócio vai quase que parando. Mas você precisa ter em mente essas 3 diferenças, que têm algumas pequenas semelhanças com a nossa gramática da língua portuguesa. Me desculpe a franqueza em dizer algo, e não se sinta mal. Se você tem dificuldade na gramática da língua portuguesa, 2 e 2 são 4. Vai ter um pouquinho dentro dessa parte que nós vamos entender hoje. Então, é necessário que você faça uma pequena revisão na gramática da língua portuguesa para encaixar um pouquinho que nós vamos hoje abordar sobre estes casos. Então, liste os pronomes pessoais no nominativo no grego koiné, vírgula, juntamente com suas traduções em português. Aqui nós estamos pedindo tradução e não transliteração. Preste bem atenção quando o que pedimos no exercício. Se no exercício eu peço transcreva e traduza, são as duas coisas. Eu trago a transliteração e a tradução, mas se eu peço uma coisa ou outra, é uma coisa ou outra. Se escreva ou transcreva, é transliteração. Se é tradução, é a tradução, ou seja, a frase ao pé da letra. Número 2. Conjugue, aí houve um problema na escrita, deixa eu escrever aqui para vocês. Houve um probleminha na digitação. O substantivo logos, aqui, ó. Se você quiser escrever aí, no lado, porque na hora da digitação a gente usou o teclado no grego, né? Que no meu computador eu tenho o teclado no grego e o teclado nas letras latinas. Mas é isso aqui, ó. Escreva aí no ladinho, porque saiu embolado. Alguém está percebendo? Saiu tudo junto, tudo embolado? Então seria isto aqui, ó. Logos. Lambda, ômicron, gama, ômicron e sigma.
Tá vendo, irmã Lúcia? De novo, o sigma Sim, final de palavra. Como ele é diferente, ele lembra sim. um Szinho. Então tá logos. Isso aí que tem que ser redobrada a atenção. Então escreva aí do lado que é a tradução da palavra a palavra. Então a palavra em grego quer dizer logos. Logos. Pastor, Ok? então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, como aqui está Passa. dizendo que o nominativo é usado para identificar o sujeito da frase, geralmente respondendo a pergunta quem ou o quê. Então, nesse caso aqui, no princípio era a palavra, né? Hum, A palavra era quem? Não era é? Deus. Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa perguntinha aí, né? Quem, né? Isso. Mas fique tranquilo que a gente ainda vai entrar. Só estou abrindo o leque das perguntas. A gente já vai entrar daqui a pouquinho no desenvolvimento da temática, né? Que ela é um pouquinho mais do que a senhora imagina, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 2, conjugue o substantivo palavra, logos, no caso genitivo, dativo e acusativo. Oh, que interessante, os 3 casos. Número 3, escreva a forma possessiva dos pronomes pessoais em grego e dê um exemplo de cada um, tá? Essa é a pergunta 3. 4. Traduza as seguintes frases para o grego bíblico, usando pronomes adequados. Aí temos 2 frases. A frase A, o mestre ensina a verdade. A frase B, Maria ama o discípulo. Pastor, que difícil. Não, não é difícil. Se você lê a apostila e o capítulo que nós vamos desenvolver hoje, não vai ficar difícil. Fica difícil para quem não lê e não observa com atenção. 5. Explique o que são os casos gramaticais e como eles são usados nos pronomes e substantivos em grego koiné. Então, são 5 perguntinhas, assim, um pouco fortes, mas está tudo dentro do conteúdo da aula que começamos a desenrolar ela agora. Agora. Vamos na página 13, por favor, todos comigo, na página 13, capítulo 4, pronomes e substantivos no grego bíblico. Todos comigo, por favor, na página 4. 13, página 13. 13, né, pastor? 13, Ponto 3, 4 e ponto 3, 13. Ninguém é obrigado, escute bem, ninguém é obrigado a me dar a tradução dessa frase. Sempre se você observar com atenção, na abertura do capítulo aparece uma frase, não é? Uma frase. Ó, isso aqui é do capítulo anterior. Lembra-se? Ó, Jesus Christos. Qual é a tradução da abertura do capítulo 3? Essa frase bem grandona. Alguém se lembra? Jesus Christos. Ninguém vai ganhar nota e ninguém vai Alfa e perder, mas só para ômega. você. Hein? Do capítulo 3, Alfa e Ômega, né? Jesus Cristo. Isso, Jesus Cristo. Jesus Isso, Cristo. Jesus Christos. Observe que sempre na abertura de um capítulo vai estar uma palavra ou uma frase. Aqui no capítulo 4 não está diferente, tá? Kai te para. Kai te para. É o que está escrito aqui. Se você não conseguiu ainda descobrir, ó, kai te, como fossem 2 S, te, ó, te. O primeiro é fechado. Para. Pastor, o cai é uma preposição? Exatamente. É uma conjunção, não é uma Tem preposição. distinção entre o cai e o... É uma conjunção, não é uma preposição. A gente vai aos pouquinhos identificar diferenças entre conjunções e preposições. Ninguém aqui é obrigado, mas se você me disser a tradução dessa frase, para alegrar o teu coração, eu te dou 75 pontos. Para reforço de nota, nada mais. Mas ninguém é obrigado. Cai te para. Ninguém teve a curiosidade de pesquisar, eu deixo essa dica. Sempre antes da aula que nós vamos ministrar, pesquise. Não custa nada. Pesquise a tradução. Que aí você pode, por exemplo, da aula seguinte, isso é fácil, nem vou dizer. O capítulo 5 está lá na página 16, é facílimo. Fácil demais. É um nome próprio, já não falo.
Fácil demais. Demais, demais, demais. Mas demais mesmo. Olha, você vai se surpreender. Vamos lá, então. Cai-te para quer dizer e ela para. E ela para. Cai e ela. Pronome reto. Para. Aí sim, é a preposição para. Perfeito. Vamos então iniciar? Os pronomes e substantivos desempenham um papel central na estrutura gramatical do grego bíblico, fornecendo a base para a comunicação precisa de ideias e conceitos. Neste capítulo, exploraremos em detalhes os pronomes e substantivos gregos, abordando suas diferentes formas, declinações, funções gramaticais e exemplos para facilitar o entendimento. O grego tem unidades gramaticais bem diferentes da língua portuguesa. Tem formas, tem declinações, funções gramaticais. E vamos dar os exemplos, claro, para facilitar o entendimento. Eu quero pedir reforçada atenção de vocês que dentro desse capítulo 4, entre as páginas 13 e 15, atenção aqui, por favor. Neste capítulo 4, muita atenção aqui, por favor, que eu estou dizendo aqui agora. Entre as páginas 13 e 15, você vai encontrar 9 exemplos sobre 9 frases. Eu peço que você fique bem focado nesses 9 exemplos ou 9 frases. Pastor, onde estão esses exemplos? Acompanhe que em cada parágrafo vai aparecer a palavrinha exemplo, 2 pontos. Exemplo, 2 pontos. Exemplo, 2 pontos. Alguém já encontrou? Já Sim. encontrou? Entre as páginas 13 e 15. Se você contar quantos exemplos aparecem, é um total de 9. São 9 frases. Eu preciso que você tenha em mente, tenha bem focado essas 9 frases. Tanto a forma, escute, como é escrito no grego, número 1, sua transliteração, número 2, e sua tradução. Pastor, está ficando difícil. Eu sabia disso. Ou eu não tenho consciência do que eu estou ensinando? Então, nós estamos entrando agora num terreno um pouquinho mais apertado. Então, eu peço que vocês fiquem bem focados em cima dessas 9 frases. A maneira como se escreve no grego, primeira parte. Como se translitera ou se pronuncia com as nossas letras latinas. E terceiro, a tradução. Ok? Isso é importante demais, porque vai ser objeto de prova também. Não vou usar, claro, muita coisa para não criar dificuldade, mas você fique, por favor, focado nessas 9. Passe-se por, se possível, essa semana memorizando essas 9 frases. Elas vão ser chavão de grandíssima importância. Vamos lá, então. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são fundamentais para identificar as pessoas gramaticais e são frequentemente usados como sujeito ou objeto em uma frase. Eles são divididos em 3 pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E em números, singular e plural. Parece-se ou não aqui nesse ponto com a nossa língua portuguesa? Sejam sinceros. Nesse aspecto aqui, é bem parecido então com a nossa língua portuguesa, porque, vamos lá, na nossa língua portuguesa, quais são os pronomes pessoais? Alguém se lembra? Eu tenho certeza que sim. Eu, tu, ele, nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isto. Vou corrigir um pouquinho. Está corretíssimo, irmã Ruth, mas não podemos esquecer, ó. Eu, tu, ele ou ela. Ou ela. Tem que ficar bem claro. Ele, gênero masculino. Ela, gênero feminino. Nós, vós e eles. Lembrando que eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela,
terceira pessoa. Esses que eu acabei de mencionar estão no gênero singular. Nós, vós e eles estão no gênero plural. Confirmado? Yeah. Entendido? Isto. O grego tem algo muito parecido. Muito parecido. Mas temos que memorizar para não causar dificuldade na hora tanto da leitura como na hora da tradução. Vamos lá, então. Primeira pessoa no grego. Vamos colocar como primeira pessoa. Tanto no singular como no plural. Como é a primeira pessoa no singular no grego? Ego. Ego. Ouça a minha pronúncia. Ego. Nós temos a palavra ego. Escute, nós temos a palavra em português ego. Um exemplo. Eu alegrei o ego do Elvis hoje. Em português tem um sentido um pouquinho diferente, né? Ou seja, eu alegrei o ego do Elvis, quer dizer que eu alegrei a autoestima do Elvis. Só que essa palavra que usamos de forma simbólica, figurada, na língua portuguesa, ela significa o nosso ser psicológico, o nosso ser interior, que no grego é a palavra que corresponde ao pronome pessoal eu. Por isso que o nosso vocabulário em língua portuguesa tem uma base em 25% em palavras gregas. Se você já observou isso, 25% das nossas palavras, do nosso vocabulário em língua portuguesa, vem diretamente do grego, 25%. Outros 25% vêm do árabe. Olha que interessante. Outros 25% vêm do tupi-guarani. E outros 25% vêm do latim. Então, a nossa língua portuguesa é um combinado de 4 idiomas. Grego, latim, olha que interessante, tupi-guarani e árabe. Eu nunca observei isso, só pesquisa. Por isso que a nossa língua portuguesa é muito difícil, ela é riquíssima. Ela é o combinado, vou repetir, de 4, se quiser anotar, anote, só por sua curiosidade. Ela é o combinado de 4 idiomas. 25% de todo o nosso vocabulário, são mais de 10 milhões de palavras, vem do grego. Os outros 25% vêm do latim. Os outros 25% vêm do árabe. E os outros 25% vêm do tupi-guarani, que é a língua dos nativos, né, originários no Brasil, né, como o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, encontrou os indígenas e eles escreviam e falavam o quê? O tupi-guarani. Não vamos entrar nos detalhes, porque é uma riqueza enorme. Por isso que a língua portuguesa é super difícil para quem aprende e para nós, né, que somos nativos. Eu não sou, já expliquei aqui a vocês várias vezes, eu não sou um nativo. A língua portuguesa não é a minha língua nativa. Eu nasci no Brasil, mas não é o meu idioma primário, o meu idioma nativo. Então eu custei demais a entrar na minha cabeça, né? O meu idioma primário nativo é o espanhol e o hebraico. Até eu entender o português, meu Deus, olha, sofri bastante. E hoje estou levando vocês a sofrer um pouquinho. Mas vocês são luso-falantes, né? Vocês nasceram falando português. Eu só fui falar português aos 14, 15 anos de idade. Até lá eu me quebrava, né? Falando espanhol e hebraico, dentro da minha casa e fora. Mas tudo bem, isso é um outro assunto que eu não quero entrar em pormenores. Então lá, ego, eu, no singular. Remeis, ó. Tá vendo a forma transliterada com H? Essa forma quando eu translitero, porque ela está acentuada, embora está aqui da maiúscula, né? E geralmente, quando eu coloco a letra maiúscula, a acentuação ela não é obrigatória. A acentuação só é obrigatória nas minúsculas, mas nas maiúsculas ela não é obrigatória. Por isso que na transliteração aparece o H. Então, alguém está percebendo, irmãos? Na transliteração aparece o H. Quando aparece o H na transliteração, se trata de uma letra aspirada, uma vogal aspirada. Lembra-se da aspiração forte e aspiração branda? Então, remeis, quer dizer nós. Procure entender e memorizar isso aqui. Aí temos um exemplo. Estão vendo aqui o primeiro exemplo? Alguém está lendo aqui comigo o primeiro exemplo? Primeiro exemplo. A maneira como se escreve no grego, a maneira como se translitera e como se traduz. Então seria
ego emai mathetes. Vou repetir. Ó, ego eimai mathetes. Alguém pode pronunciar comigo? Vamos fazê-lo juntos? Ego Ego, eimai emai, eimai emai, mathetes. Mathetes. Observe que aquele tracinho que eu falei para vocês, ele aparece em duas sílabas, no th e no tes, querendo dizer que o som é fechado. Mathetes. O som é fechado no E. Ou seja, esse epsilon, ele é sensivelmente, que na verdade não é o epsilon, desculpe, ele é o E fechado, né? Que não é o epsilon necessariamente. Então, eu sou um discípulo. Aí vem a segunda pessoa. Quando aqui estamos nos referindo à segunda pessoa, ela tanto é no singular como no plural. Tu, vós. Como se escreve tu no singular? Tá aí, a letra sigma e o Y acentuado. Então, como seria o som? Si. É como fosse sim em espanhol, mas é si, ó. Si. 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 Você tem que dar uma ênfase no i. Si. O espanhol, a palavra si no espanhol é sim. Só que escrevemos e pronunciamos sim. Sim. Só que aqui é si. Algo parecido com a palavra si em espanhol. Aí depois temos vós. Aí eu estou usando a... Sim. Ok. Aí nós estamos agora vós. Eu estou usando, não é, a letra maiúscula. E quando eu uso essa letra maiúscula, na transliteração, ela aparece como? Ela aparece aspirada. Então, mês. Mês. Então, se tu, mês, vós. Se tu, mês, vós. Exemplo. Como se escreve em grego e como se pronunciaria? Esta aqui é a transliteração. Então, se acolutheis ton risto. Vamos lá juntos? Se acolutheis. Presta atenção que na transliteração você está lendo ali, ó. L-O-U. L-O-U. Você não pode pronunciar low. Quando você vê na transliteração L-O-U é lu. 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 Nunca se esqueça disso. Na transliteração que corresponderia no grego o ômicron e o Y, a pronúncia é U. U, como doulos. Se escreve doulos, ou se translitera doulos, mas se pronuncia doulos, como tivesse um U. Só que você escreve, repito, deixa eu escrever aqui, para ficar bem claro, para não dar... Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui? Ó. Delta, Omicron, Y, Lambda, Omicron, Sigma. Doulos. Alguém está enxergando? Ó, doulos. Sempre quando você vê o Ômicron, isso aqui é um ditongo, tá? O Ômicron com Y, a pronúncia é como fosse um U. Doulos. Alguém sabe o significado dessa palavra? Doulos? Já falei alguma coisa por alto em uma outra aula. Não. Doulos. Mesma coisa a palavra dolo, não, né?
Não. Muitos traduzem como escravo ou servo. O correto seria escravo. Outros traduzem como servo. Então, o apóstolo Paulo usa demais essa palavra nas suas epístolas. Doulos ton Christos, escravo de Cristo. Mas vamos lá, vamos avançar. Aí nós temos, vamos repetir de novo. Se, vamos lá, se acolutheis, Acolutei, acolutheis. Acolutei. Não se esqueça que é, porque tem a letra θ no meio. Acolutheis ton Christo. Ristó. Lembre-se que está aí a letra ri e a transliteração é CH, mas se pronuncia Ristó. Tu segues a Cristo. É a tradução. Virando a página. Terceira pessoa. Lembrado, ó. Ela, ele, eles, elas. Aqui fica um pouquinho mais difícil, porque o grego, ele desdobra-se. Interessante, ele desdobra em 6 vias. Preste bem atenção, ó. Autos, ele, masculino singular. Aute, ela, feminino singular. Auto, isso, neutro singular. Na língua portuguesa não existe neutro. Já observou? Na língua portuguesa não existe o pronome neutro, mas no grego existe. Aí causa essa dificuldade. Parecido com o inglês. Lembra no inglês? No inglês existe o it. It rains. It's raining. Está chovendo. It is raining. Então se usa obrigatoriamente o neutro para dizer o quê? Não é uma pessoa em si, é uma situação neutra. Então o autó é o neutro singular. Depois vem o autói, eles, masculino plural. E autes, elas, feminino plural. Deixa eu dar só a título de antecipação. A gente não está estudando isso hoje propriamente dito, porque, eu repito, não quero lançar muita carga de informação para dar um problema, uma congestão no cérebro de vocês. Eu quero ir bem devagar, estou indo bem devagar. Mas se você observar aqui, ó, há uma diferença na escrita entre o singular e o plural. Sobretudo, ó, no autós e no autói. Alguém tá vendo comigo? Não sai da página 14, ó. Nós estamos na terceira pessoa. Ele, ela, eles, ela. Alguém está observando? Tem uma diferença que ela é muito chamativa. Olha lá. Autós, ele, masculino singular, e autói, eles, masculino plural. Isso quer dizer, anote aí, é uma regrinha muito básica que lá na frente você vai se lembrar dela e vai ter que tê-la memorizada para usar bastante. Algumas palavras no grego cuja terminação é tos, tal, ômega e sigma, tos, como você está vendo aí em autos, no plural se transforma em toi. É uma regrinha. Então, todo singular no grego ele é identificado com terminação tos ou os. Sigma. E no plural se converte em ômega iota, oi. Se quiser fazer essa observação agora, mas lá na frente a gente vai aparecer. A gente vai falar sobre plural, que não é o objeto da aula hoje, mas é só para adiantar a título de observação. Porque o grego vocês estão percebendo. Se você não observar com muita atenção o posicionamento das letras, o conjunto das letras vai dar problema. Então vai exige muita observação e exige muita atenção. Agora você vai comigo no ela. No ela. Vai lá comigo no ela. Ela feminino, singular, e elas. Você vai ver então no ela
feminino singular, a terminação. O que é a terminação? O finalzinho, tal, e esta outra... Como se chama essa letrinha parecida com M? Vamos lá, se alguém se lembra. Se esqueceram? Não acredito. É como fosse o E fechado. Olha só, se esqueceram. O E Isso não pode... complexo, não é com E? Não, não, É não. o E fechado. Na letra grega, nós temos dois tipos de S. O E aberto, que é o epsilon, é. E o E fechado, como se chama o E fechado? Epsilon. Eu não lembro. Não acredito que vocês se esqueceram. Não sei. Será que nós vamos ter que voltar ao alfabeto de novo? Não vamos, a gente vai ficar agarrado por causa disso. Rapaz, agora eu estou impressionado. A gente vai ter que parar aqui um pouquinho, até vocês se lembrarem. Pode consultar à vontade. Isso tem que ser lembrado, gente. Isso tem que ser obrigatoriamente lembrado. Nossa, deu um branco, deu um branco. Imagino, mas o branco foi geral. O branco foi geral. Olha, pastor, eu vou falar para o senhor. Eita, meu Deus, Português, eita, meu Deus, me inglês, ajuda, pastor. Senhor. uma farofa, Eita. uma salada. Aleluia! Obrigado, minha irmã. 50 para a senhora, para animar sua alma. Eita! Eu falei, eita, meu Deus. Amém! Tive que olhar, pastor, tive que olhar. Não lembrava, não. Ah, se olhar, tá Irmãos, certo. isso aqui não pode ser esquecido, gente. Olha, estou um pouco surpreso. Não esperava isso, confesso. Não se pode esquecer, irmãos. Por favor, pelo amor de Jesus, para o bem de vocês. Vai dar problema, estou falando sério. Não estou querendo ser nada pessimista. Não vou dizer o que eu estou observando, mas eu estou orando muito. Oro por vocês. É a turma que está me dando muita preocupação, é a turma de vocês. Eu também oro, viu, pastor? Inglês já não consigo entender, agora grego eu vou ficar doida. Isso aqui é básico demais, irmãos. Pastor, Isso aqui é básico. Pastor, é porque eu tenho uma dificuldade muito grande no... Com idiomas. Não com idiomas. É com o pronomes, com o singular, plural. Gramática. Também. Então, eu tenho que focar muito nisso que você está me falando. Gramática, sim. Me usufruir, entendeu? Então, às vezes eu tenho que me fechar um pouquinho naquilo que eu aprendi para me dar uma aprendida ali, depois eu volto e tudo. Entendeu? A minha dificuldade é essa. É gramática. O seu probleminha é gramática e você tem que ficar dupla, triplamente focada. Irmãos, eu não quero ser pessimista, pelo amor de Cristo, não mal interpretem as minhas palavras, não me mal interprete. Pastor, eu já estou no exercício 5, entendeu? Glória Eu a estou Deus. no exercício 5, mas Aleluia. é porque eu tenho que ler, eu tenho que compreender, eu tenho que fazer e pegar a sua correção para ver se eu mesmo entendi aquilo. Por isso que eu tenho que pega aquilo. a dica da nossa irmã Giane, ela está usando uma dica simplérrima, mas que funciona, irmãos? Para mim funciona assim. Se eu não fizer assim, eu não aprendo, pastor. Eu não aprendo. Eu vou ouvir o senhor falando e vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu recomendo essa dica, entende? Às vezes, o que eu recomendo não entra por um ouvido e sai por outro de alguns alunos, não de todos. Mas é interessante quando um aluno tem a sua própria experiência e compartilha, não é, a sua dica. E o que a irmã Giane, alguém está prestando atenção no que a irmã Giane está falando? O que ela está compartilhando é super simples e funciona, desde que o aluno queira ler e se focar. Porque às vezes o aluno não quer e não quer. Aí a gente não obriga, não pode obrigar. E eu faço a minha lista também de nomes, tá vendo? Excelente. De todos os nomes, eu vou fazendo uma listinha aqui que o senhor vai dando, eu vou colocando. E como pronuncia também. Excelente, isso aí. Dá trabalho? Dá. Mas no final das contas, a senhora... Muito trabalho, mas se eu não... Isso é para mim. Se eu não fizer isso, eu não consigo entender. Mas eu não consigo assimilar. Eu creio que é uma dica válida, creio, para todos. Talvez nem todos queiram fazer isso. Porque foi assim que eu aprendi o inglês, pastor. Foi assim que eu aprendi o inglês. A maioria das vezes... E eu aprendi o inglês praticamente sozinha.
Eu E é uma lendo luta. jornais, lendo revistas, entendeu? Isso é uma dica muito importante. E assistindo filmes e desenhos. Por Com isso que quem legenda foi para sorteado, aprender. ó, quem foi sorteado com esse livrinho vai ter uma diferença. Irmã Ruth vai deslanchar como um Concorde. Irmã Ana nem se fala. Pastor, eu vou mergulhar no profundo nesse livrinho infantil aí. Não, parece coisa de criança, Ai, duas nossa, é tudo vírgulas. criança no grego. Concordo. Deixa eu só terminar a minha abordagem para a gente continuar. Tá? Não posso passar das 10 horas. Ai, Eu não Jesus. quero ter a tristeza, mas se isso acontecer, paciência. Eu estou orando muito e fazendo a minha parte. Talvez não como Deus gostaria, mas só para vocês terem uma ideia, não quero que vocês se sintam mal. Eu tive que reduzir 35% do conteúdo de grego 1 para facilitar o máximo. De introdução ao grego, reduzir 40%. Então, nós estamos tendo um bacharel em teologia nessa área específica super diluído. Eu nunca fiz isso, irmãos. Em 42 anos ministrando esta matéria, eu nunca fiz isso. Mas eu cheguei à conclusão, ou eu faço isso, ou nem a Mas eu estou metade da tentando turma... ler todo dia a Bíblia no grego. Entendeu? Estou tentando. Mas eu tive que fazer isso para quê? Facilitar o máximo de acesso a vocês. Porque se eu não faço, acho que nem a metade da turma vai conseguir passar nessa matéria. Não estou sendo pessimista, estou sendo o máximo realista. Então, no que eu fui diluindo, então hoje eu tenho consciência que na medida que você se esforça a ler, como a irmã Giane e outros que estão também se empenhando, eu acredito que mais da metade vai passar. Mas alguns não vão passar. Pronto, eu sou realista, não estou pessimista. Alguns não vão passar e infelizmente, vão ter que repetir essa matéria. Vai ser um pouco chato, frustrante, decepcionante, mas essa matéria e hebraico são as duas que pegam a maioria dos alunos no bacharel em teologia. Mas amém. Eu já decorei o versículo 1 de João. Pronto, em grego. Maravilha. Já é um passo enormemente dado. Vamos lá. Já decorei o... Pegaram essas rápidas dicas de plural e singular, de autós, autói, tá? Aute, e o tal e o eta. Então, olha só, tal e eta no plural seria tal, epsilon e sigma, TTs. Ó, só você olhar as terminações, que não vai ter errada. Mas não é obrigado você observar isso agora, porque nós não estamos estudando plural. Porque quando você entrar lá na parte de plural, aí vai fazer sentido. Vamos ao terceiro exemplo? Está aí na página 14. Terceiro exemplo. Alte re koinoteta agapaton cosmo. Que isso, pastor? Esta comunidade ama o mundo. Repita comigo. Alte re koinoteta. Isto. Agapá. Cosmo. Tom Cosmos. Isso, não é difícil você pronunciar com a transliteração ao lado. Mas não use isso como uma regra definitiva, porque eu sei que alguns alunos ainda não estão, estranho, né? Familiarizados com as letras do alfabeto grego. Repito, isso aqui é um conselho de amigo, de irmão em Cristo, que ama muito a vocês mesmo, de coração, sem demagogia. Faça uma revisão no alfabeto. Estou vendo ainda em alguns de vocês grande dificuldade. Excelente, irmã Ruth. Perfeito. Se for necessário, gasta 1 dia, 2 dias na semana, com o mínimo, e faça à mão todo o alfabeto, falando alfa, beta, delta, eta, e vamos embora. Você não pode esquecer. Se esquecer, eu te garanto, você vai ficar agarrado. Infelizmente, não quero isso. Eu não quero. Mas fica um pouco chato e muito inconveniente ficar batendo na mesma tecla que já batemos pesado lá atrás. E que agora praticamente a gente está revendo pontos que ficaram lá atrás, e alguns, não são todos, graças a Deus, estão tendo uma gigantesca dificuldade. Então,
Conselho de amigo, procure revisar as letras do alfabeto grego. Procure memorizá-las. Se você não tê-las memorizada, infelizmente eu não sei mais o que dizer. Vai ser bem complicado as coisas avançarem para o lado de vocês. Não quero isso, com certeza. Vamos lá. Agora nós vamos entrar numa parte, essa que vai exigir um pouquinho mais. Substantivos e declinações. Os substantivos no grego bíblico são fundamentais para identificar pessoas. Só para você ter uma ideia, nós vamos gastar 2 aulas só com esse capítulo 4. Eu não vou fechar essa aula hoje. Não. Na próxima aula nós vamos voltar de novo nesse capítulo. Eu quero fazer uma revisão com vocês, que eu tenho certeza que vocês assimilaram mais de 50%, porque esse capítulo é difícil. Então, eu não vou parar aqui, tá? Na próxima aula eu vou voltar de novo, nós vamos fazer uma revisão, que eu quero ter certeza que 50%, pelo menos, do conteúdo foi compreendido ou assimilado. Vamos lá. Os substantivos no grego bíblico são fundamentais para identificar pessoas, objetos e conceitos. Olha que interessante. Pessoas, objetos e conceitos. Eles são declinados. O que é declinados? Eles têm formatos no final da palavra um tanto diferenciados, em diferentes casos para indicar sua função gramatical na frase. Aqui diferencia-se um pouco da língua portuguesa. As declinações gregas referem-se à variação da terminação dos substantivos e pronomes, dependendo do caso gramatical em questão. 4 casos mais comuns, isso aqui tem que ter na memória: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Vou repetir: nominativo você já identifica pela palavra, dá nome, identifica algo, alguém. Genitivo vem de genese, ou de gerar algo. Dativo está falando de dar. E acusativo está falando de indicar, acusar, apontar. Então vamos conhecer isso aqui. Primeiro caso, nominativo, é o que nós conhecemos por sujeito da frase. O caso nominativo é usado para identificar o sujeito da frase, geralmente respondendo à pergunta quem ou que. Aí parecido, né, com a língua portuguesa. Aqui não está muito diferente. Em geral, os substantivos e pronomes no nominativo são usados para iniciar ou encerrar uma frase. Olha que interessante. Então, o nominativo no grego, ele abre uma frase, ele inicia uma frase, ele dá início a uma frase, como ao mesmo tempo ele fecha, ele conclui, ele dá um encerramento numa frase. Por exemplo, deixa eu usar em português aqui uma frase. Jeane escreveu muito. Jeane escreveu muito. Quem é o sujeito dessa frase? Jeane escreveu muito. Jeane. Jeane. Então, seria ela o nominativo, vamos dizer assim. Escreveu. Como nós classificaríamos a função dessa palavra? Escreveu. Verbo ativo. Não no passivo, porque tem o verbo no ativo e tem o verbo no passivo. Muito. O que seria esse muito? Qual seria a função gramatical dessa palavra muito? Adjetivo. Não. Advérbio, não? Advérbio de intensidade. Nós temos que observar o que fecha uma frase. Jeane escreveu muito, tá? Advérbio de intensidade. Poderia ter dito Jeane escreveu o livro. O livro, aí seria diferente. Seria o quê? Objeto direto. O quê? Essa é a nossa língua portuguesa, né? Complicada.
e o grego tem algumas situações que nos lembram, não são exatamente iguais, mas nos lembram. Está aqui o exemplo. Logos. Aí eu pergunto, por que... Estão comigo aqui, lendo comigo? Quem está aqui lendo comigo? Ó. Logos. Por que na transliteração? Porque na transliteração aparece o H, que me obriga a fazer a pronúncia aspirada. Por que não o logos, senão o logos? Falamos isso na aula passada. Não se lembram? Sugiro dar uma olhadinha na aula passada. Ou você é obrigado a fazer uma revisão de 2 aulas na próxima. Aí vai ser difícil. Aí nós não vamos conseguir terminar no calendário proposto, que é 26 de fevereiro. Vai ficar muito difícil. Se você olhar com atenção... Pastor, o acento. Se você olhar com atenção... Peraí, o acento. Deixa eu colocar. Isso. O acento faz a pronúncia. Isso, deixa eu colocar aqui. Tá aqui, gente. Uma pena que se esqueceram rápido demais. Ó. Estão percebendo aqui, ó? Sim. Essa é a letra Ômicron. Uhum. A aspiração forte, a aspiração dura. A vírgulazinha apontado para a direita. Então, é... Se fosse a aspiração para a esquerda, seria O. Nós temos que levar em consideração, ó, a aspiração. Essa ou essa? Alguém está percebendo a diferença ou não? Sim, claro. Ó, então isso aqui tem que ser levado em consideração, gente. Ó, isso aqui tem que ser considerado. Eu percebo que alguns de vocês, ou poucos, estão considerando. Ó, procura memorizar isso aqui. Tá vendo aqui? A vírgulazinha nesse sentido. Como ela com a barriguinha para a esquerda. Vamos entender assim, a barriguinha para a esquerda, ela força a aspiração. Por isso, na transliteração, com a barriguinha para a direita, ela não tem aspiração, é aspiração branda. O. Seria o. Simplesmente o. Mas aqui é ó. Procure memorizar isso. Ou não falamos isso na aula passada? Eu tenho absoluta certeza que sim. Se você for lá e rebobinar o vídeo, sim. Então, nesse caso aqui, se para mim ler o João primeiro, João capítulo 1, então nesse caso é Enaché, Enarre, cai o logos. Enarre, cai o logos. Repito uma vez mais. Enarre, cai o logos. Mas aí é no segundo pedaço, que no primeiro pedaço aqui, eu estou lendo aqui, Enarre, Enhologos, cai hologos em prostoteon. Perfeito, excelente, excelente. Não, só está bem adiantada. Peraí, não tem... Não estou não, pastor. A senhora talvez esteja se subestimando. Eu vou discordar carinhosamente com a senhora. Bom, vamos avançar. Essas coisinhas vão sendo aos poucos sendo conhecidas e diluídas. Nós já aprendemos que o Ômicron, com o acento para a direita, ele tem a pronúncia RO, né? E o acento para a esquerda... Isso chama-se aspiração dura, aspiração branda. Aspiração branda não tem som. Você pronuncia a vogal como ela está. Já a aspiração dura é a vírgulazinha com a barriguinha para a esquerda. Procura a barriguinha. A barriguinha está para a esquerda ou para a direita? Só para você entender a posição das vírgulas, porque isso causa um pouco de dificuldade na cabeça do aluno. Vamos ao caso genitivo. O caso genitivo, ele é indicador de posse. Repito, o nominativo sempre será o sujeito da frase.
O genitivo é o indicador de posse, ele possui algo, ele domina, ele retém algo. O caso genitivo é para indicar posse ou pertencimento e responde à pergunta: de quem? Ou de quê? Essa pergunta tem que ser feita, irmãos. Se você, lendo a frase no grego, não fizer essa pergunta, como você vai identificar em que caso se encontra? Se é nominativo, genitivo e assim por diante. Aqui o exemplo. Ó. Tu, teu. Tu, teu. Olha só. Tu, estão percebendo? Tu, teu. Tu. Como fosse o pronome tu. Porque eu estou vendo aí, ó, o ômicron e o Y. Então, pronuncio como u, não tu. Tu, não é tu. Tu, seu. Seu. Que é uma declinação do nome Deus. Porque no grego tem 3 declinações para Deus. Pode ser theos, theou ou theon. Esse é o probleminha do grego. São as declinações, porque as declinações indicam os casos. Então aqui está dizendo de Deus, pertence a Deus, tá? Quando eu digo de Deus, então a declinação vai me forçar a ter não theos, nem theon, mas theou. Vamos lá junto? Eu estava lendo o versículo lá e eu vi nesse primeiro versículo de João, eu falei, meu Deus, por que que um escrito Deus, né, numa terminação diferente da outra, e eu fiquei sem entender o significado, porque na primeira parte aqui, ele fala que logos en prostation, que theos, né? Aí quer dizer, uma terminação com N e a outra terminação com S. Eu fiquei sem saber, falei, meu Deus, mas como assim? Eu fiquei... É a questão dos casos, como a irmã agora está observando, né? Cada terminação ela está ligada com os casos, seja o nominativo, genitivo, dativo ou acusativo. Essa é a maior dificuldade, no meu entender, que eu vejo na língua grega, para quem está começando a aprender. Essa realmente queima a cabeça. E é necessário decorar. Não tem outro jeito. Decorar e observar a leitura, como se apresenta a escrita das palavras. Se você não memorizar... E como é que eu uso esse teu de Deus numa frase? É o que eu estou falando agora, presta atenção. Eu tenho que primeiro identificar qual é o caso. Nominativo é só o sujeito da frase. Genitivo implica indicador de posse. Dativo é o que vamos falar agora, indicador de objeto direto. Acusativo, indicador de objeto direto, indireto. Então, primeiro tem que identificar os casos. Quando eu identifico os casos, na hora da escrita, aí pelas regrinhas do grego koiné, eu vou usar as declinações corretas. No caso de Deus, né? O substantivo é theos, theos. Mas de acordo com o caso, me acompanha, irmã Giane, pode ser theos, pode ser seu ou pode ser theon. Essa é a dificuldade que existe no grego para montar as frases gramaticalmente corretas. Essa é a grande dificuldade. Eu levei, não vou dizer quanto tempo, um bom tempinho, para eu memorizar esse sistema. Isso aqui tem que ser memorizado e depois identificado na leitura. Se o aluno não memoriza, como é que ele vai identificar? Me responda. Como é que o aluno vai identificar? É impossível, não tem como, vai ficar perdido. Cego em tiroteio. Então, ele tem que memorizar o funcionamento dos casos. E depois, no momento que ele visualiza os textos, ele vai dizer, igual a irmã Lúcia começou a visualizar o texto. Aí ela começou a se questionar. Por que céus? Numa frase aparece com céus, com sigma final, em outra como seu, e outra com theon, por causa dos casos. Essa é a maior dificuldade. Por isso que eu vou ser obrigado a fazer uma segunda revisão. Nesse caso aí, pastor,
Como é que é? Por exemplo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Quer dizer, nesse Deus aí, aqui Theos. Theos com uhum. Com sigma no final, isto. Não, esse é sem sigma. O outro que é com sigma. Isso. Tudo está ligado, repito, está relacionado. Eu vou fazer uma apresentação na próxima aula desse texto de João, tá? Só para eu sei que vocês não são obrigados, mas eu vou postar o texto de João, capítulo 1, só para vocês entenderem um pouco, que a irmã Lúcia já tem o texto, você não é obrigado a ter, mas eu vou postar para você, aluno, ter a visualização e começar a identificar passo a passo os casos. E vai começar a fazer sentido. Que até então, no que eu estou falando, eu sei que para 80% de vocês ainda não está fazendo sentido. É normal, porque é uma parte difícil da gramática do grego koiné. Sim ou não? É difícil, é difícil. Sim, porque para nós Deus é escrito Deus e Deus e Deus. Isso, mas no grego não. No grego sofre declinações de acordo com os casos. Uhum. Não, é fantástico. Não foi à toa que o Espírito Santo escolheu esse idioma para a inspiração e a redação do Novo Testamento, porque por debaixo disso Deus colocou um código. E esse código, por isso, lembra-se que Jesus falou certa feita? Pai, eu te agradeço que tu não revelaste estas coisas aos grandes e sábios, mas aos pequeninos. Lembra-se disso que Jesus falou? E quem são esses pequeninos? Somos nós. Mas quando você estuda a palavra grega para pequenino, você descobre outra coisa fantástica. Quem são os pequeninos? São os dependentes de Deus. São os que se esforçam em estar na presença de Deus. São os que choram na presença de Deus. Os inocentes, as crianças. E tudo isso é o significado da palavra grega pequenino. Até nesse versículo está tudo codificado. Ou você pensa que um estudante universitário de grego vai identificar isso? De forma nenhuma. Entendeu? Quando eu estive na Grécia 2 vezes, ficaram assustados que eu falo grego koiné, não falo grego clássico. As pessoas te entendem? Te entendem, mas elas se assustam. Por quê? Porque esse grego só é usado por religiosos, não é? E por universitários de alto nível. E me perguntaram, o senhor o quê? É doutor de alguma universidade? Eu falei, não. Eu quietinho, né? Tive que conversar com um patriarca de uma igreja ortodoxa grega, ele ficou assustado, conversamos durante 1 hora. O seu grego é muito fluente, mas não você. Em que igreja você se recebeu? Você é um patriarca da igreja grega? Não, eu sou um pastor evangélico, que se assustou mais ainda. Ué, como você, como pastor evangélico, fala o grego tão fluentemente? Ué, porque eu aprendi e ensino o grego koiné. Aí ele colocou a mão na cabeça. Eu não sabia que os pastores evangélicos ensinavam grego koiné nas escolas. Os patriarcas da igreja grega pensam que somente os universitários de alto nível, os religiosos que têm acesso ao grego koiné. Aí fizemos uma amizade muito bonita, tenho até essa amizade até hoje, entende? Agora, com o meu green card saindo, eu vou à Grécia e vou ficar 1 semana, né, em Atenas, né, para participar, né, das aulas da Universidade de Atenas, né, de grego koiné, e eu terei uma participação, se tudo correr bem, de 40 minutos, um privilégio. Para a glória do Senhor, terei o privilégio de estar ministrando princípios, né, de grego koiné para um grupo de universitários da Universidade de Atenas. Mas isso vai ser filmado, vai estar sendo postado aqui, vocês vão acompanhar e ver que isso não é heroísmo meu, é bondade unicamente do Senhor nosso Deus. Em 8 minutos acabamos a nossa aula, vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá. Já falamos do nominativo, já falamos do genitivo, e agora do dativo, indicador de objeto indireto. E o caso dativo é usado para indicar o objeto indireto da frase e responde a pergunta a quem ou a que. Lembre-se, aqui é objeto indireto. Procure associar, nominativo, sujeito da frase, genitivo, indicador de posse. Dativo, objeto indireto. O caso dativo é esse aqui, E o exemplo? Soi anthropoi. Soi anthropoi. Repita comigo. Toi
Toi, Anthropoi. antropoi. De novo. Toi, 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 anthropoi. antropoi. Se você está observando com atenção na transliteração, o que é transliteração? Como está nas letras latinas, eu tenho duas terminações oi. Estão observando? Eu tenho duas finalizações oi. Toi e anthropoi. Se você olhar como se escreve no grego, por que eu coloquei toi? Você vê que na letra ômega eu coloquei dois diacríticos. Estão percebendo? O que são esses dois diacríticos? Um tiozinho em cima e uma vírgulazinha pequenininha embaixo. Estão percebendo? Quando eu coloco esses dois diacríticos, o som do ômega, que é ou, ele se transforma em oi. Oi. Isso é regra. Porque o som natural do ômega é ou. Procura não esquecer disso. O som natural do ômega é ou. Mas quando eu coloco esses dois diacríticos, preste atenção nos dois diacríticos, que é um tiozinho em cima do ômega e uma vírgulazinha embaixo. Aí ele se torna em oi. Lá embaixo, na outra palavra, que é homem, só aparece uma vírgulazinha. E aí aparece como poi. Mas lembrando que está fechado, não é poi, é poi, porque tem um circunflexo. Porque tanto, presta atenção, tanto o tiozinho, o tio que está em cima do ômicron, como a vírgulazinha que está embaixo, ele faz com que o som da letra ômega fique mais fechado ainda. Poi, não Aí teria que ser ômicron, mas aqui é ômega. Então vamos repetir juntos? Toi, anthropoi. Antropoi. Anthro. Antropoi. Quer dizer ao homem ou para o homem, porque aí é objeto indireto. Vamos fechar o caso acusativo. O caso acusativo. Indicador do objeto direto. O caso acusativo é usado para indicar o objeto direto da frase e responde à pergunta quem ou o que. Aí temos exemplo tom, cosmo. Tom, cosmo. Alguns eruditos pronunciam só cosmo, outros pronunciam cosmon, porque tem a letra, não é? No final. Então pode ter duas pronúncias a palavra mundo. Cosmo, ainda que você escreva com a letra no final, que tem um som, seria do nosso N latino, ou cosmo, tá? Repita comigo, tom. Ninguém repete comigo? Tá todo mundo com... Desculpa. Cosmo. Cosmo. Pode ser cosmo ou cosmon. Lembra-se que está aí a letra I. Cosmo. Tem palavras que no grego aceitam duas pronúncias. E aqui temos duas pronúncias. Pode ser cosmo ou cosmon. Perfeito. Eu creio que nós vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou entrar com os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos. E aí nós vamos fazer uma revisão dessa aula, tá? Fiquem tranquilos. Nós não vamos parar por aqui, porque eu estou percebendo que esta parte, ela é difícil. Alguns capítulos vão ser bem rápidos, práticos, da gente passar. Outros a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, mas não se esqueçam dos exercícios. Se você ler com atenção a apostila, são os exercícios da aula 4. E eu já fiz menção deles, tá?
Esses exercícios estão todos contidos na página de número 43. Perfeito? Vou providenciar o envio dos livrinhos para os nossos irmãos, Alexandre Guerreiro, Ana Santos, irmã Ruth, o mais rápido possível. Se eu não fizer esta semana, porque essa semana eu estou bastante com algumas dificuldades, até para sair para ir no correio, está bem apertado, né? Porque esse final de semana eu tenho um compromisso em New Jersey, né, com uma igreja que havíamos feito um compromisso há quase um ano, e até eu não imaginava não ir, devido que eu estava com essa situação bem complicada de saúde, mas graças a Deus estamos em processo de recuperação, então nós vamos estar atendendo, né, uma igreja nesse final de semana em Newark, New Jersey, então estejam me ajudando com as suas orações. E na próxima aula, então, nós vamos pegar esta mesma aula só fazendo a título de revisão. Eu quero pedir orações, irmãos, antes de concluir. Alguma dúvida, algum questionamento? Está tudo, por enquanto, mais ou menos, ou caminhando? Isso, caminhando. O importante é que a gente está caminhando. Não estou exigindo que nessa aula vocês já tenham assimilado tudo. Tanto que a gente vai fazer uma revisão na próxima aula. Sugiro, por favor, os que quiserem, não obrigado, é uma sugestão. Revejam o vídeo desta aula, releiam o capítulo 3 e a gente vai fazer uma revisão, certo, dessa aula, o mais compacto possível, para entrarmos também na parte seguinte, que é o capítulo 5, aula 5, né? Os verbos. Os verbos, sim, são bem chatinhos, isso vai tomar um certo tempo, e talvez vai ser uma outra aula que a gente vai gastar, talvez duas, né? Uma abrindo o tema e a outra fazendo a revisão. Deixa eu pedir aqui orações pelo filho da nossa irmã Sandra, Leroy. Se lembram sobre o filho da irmã Sandra? Alguém se lembra? Isso, ele ainda se encontra hospitalizado. Ele está fora de perigo, mas o estado dele inspira cuidados. Falei hoje rapidamente com a irmã Sandra por telefone, na parte da tarde. Ela agradece demais as orações diante do que ele estava e do que ele está agora. Houve uma significativa e importante melhoria, mas ainda inspira cuidados. Não parem de orar também por nós. Hoje, às 11h30 da manhã, eu passei mal aqui em casa, pensei que eu ia desmaiar. Aí minha esposa dá uma sugestão: tira o teu açúcar. Eu tinha esquecido de tirar o meu açúcar do sangue. Todo dia eu faço a provinha, né, de tirar a minha glicose, né, com aquela maquininha que espeta, tira o sangue, coloca na fitinha, e eu sofri um pico de glicose fortíssimo, né? Fui rapidamente... Alto ou baixo? Altíssimo, batendo a mais de 200. E foi a mais de 200. Aí eu tive que ir no hospital, fiquei lá 2 horas, né? Não fiquei muito tempo, graças a Deus, e me administraram 2 tipos de soro para fazer o controle. Mas me explicaram, né, que esses picos de glicose eu vou ter quando eu tiver casos de estresse. E ontem eu me estressei muito com um casal. Desculpa desabafando, a intenção não é essa, mas eu descobri agora, né, que a minha diabetes tem também um fundo emocional, né? Me estressei muitíssimo ontem com um casal de alunos, querendo ajudá-los a resolver um problema, e acabei me estressando muito, me aborreci muito, e minha esposa ficou preocupada, e ela vai dar problema, não deu outra, né? Meu açúcar foi lá em cima. Então, até isso eu tenho que controlar também, a questão do meu estresse, né? Quando eu perceber que eu não quero nada com nada, eu não vou me estressar muito, porque... O senhor está tomando remédio ou insulina, pastor? Ainda estou tomando 2 medicamentos. A insulina, no meu caso, é um pouquinho complicada. Eu estou com diabetes tipo 1. Né? Em muitos casos, o tipo 1 ele é administrado com remédios. O tipo 2, sim, é obrigado você a usar insulina. No meu caso, como eu tenho colesterol, se eu usar insulina, eu vou ficar um pouco estragado. Então, peço orações que vocês me ajudem, né, para que Deus me dê graça e controle o meu açúcar. Mas a gente vai vencer, no nome de Jesus. Pastor, tomou suco de beterraba. Eu fiz um curso de plantas medicinais, eu tenho diabetes, mas a minha é bem controlada, eu uso as plantas. Eu tenho que controlar os picos de glicose que são perigosos, né? E hoje eu tive um violento que eu fiquei assustado, mas amém. Mas eu vou seguir essa sua recomendação. Já haviam me comentado, né, que o suco de beterraba é um santíssimo remédio.
vou providenciar já amanhã mesmo e vou começar Quem a tomar... quiser assistir o autor da própria saúde, é no Brasil, na cidade que eu morava, em Caraguatatuba. Que ele mora, ele tem a escola e tem alunos do mundo inteiro, e é muito bom, eu Mande-me recomendo. Porque... os links dele que eu possa ter acesso, talvez pelo YouTube, que eu agradeceria, tá bom? Tá Meus bom. irmãos, vamos orar então ao nosso Deus, vamos apresentar o Leroy, filho da nossa irmã Sandra, né, para que Deus possa continuar cuidando dele, dando vitória. Ore também por nós, para Deus nos dar graça, para a gente superar esse momento que a gente está vivendo agora com a diabetes, que nos incomoda um pouco, mas a gente vai superar isso no poderoso nome de Jesus. Vamos pedir com que a nossa pastora Priscila nos dirija esta oração, né? Apresentando o agradecimento ao nosso Deus por esta aula, apresentando a vida do Leroy e também que Deus possa trabalhar no nosso organismo, ajudando-nos a controlar essa glicose. Mas está tudo nas mãos dele, a nossa parte a gente vai fazer, né? Até mesmo vou ter que abrir mão de certas coisas para não me estressar muito, né? Porque agora, infelizmente, não que não queira, né? Eu vou ter que ter muito cuidado com essa parte também no meu emocional, senão vai me quebrar muito e Deus me quer inteiro para fazer alguma coisa em favor da sua obra. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo esforço. Você que já fez o seu pagamento deste mês de janeiro, quero te agradecer de coração. Se ainda não fez, lembre-se que o último dia é dia 31. Se até o dia 31 você não trouxer o seu pagamento, você sabe que você vai receber aquele abençoado avisinho. Tá bom? Obrigado de coração, tá? Deus abençoe. Obrigado pela atenção e pela paciência. Vamos vencer no poderoso nome de Jesus e juntos. Ninguém vai ficar para trás. No dia do arrebatamento, todo mundo vai subir. E todos, é minha oração, vamos passar essa matéria que está difícil, mas a gente vai vencer no nome de Jesus. Pastora Priscila, com já o áudio aberto, nos agradecendo a Deus e apresentando o Leroy, esta escola, esta matéria e também a nossa vida na presença de Deus. Amém, Senhor. Neste momento nós apresentamos a Ti a vida, Senhor Jesus, do Leroy. Tu és aquele que sabe, Tu és aquele que entende o que ele está passando neste momento. Tu és aquele que já tem feito a boa obra. Nós cremos, Senhor Jesus, nós colocamos a nossa fé hoje, todos nós juntamente acreditamos e cremos em Ti. Com as Tuas mãos santas e poderosas pode entrar, Senhor Jesus, ali naquele lugar e fazer a obra que já tem feito. Nós estamos vendo gradativamente a mudança, mas nós cremos no milagre completo, em nome de Jesus, porque Tu és aquele que tudo pode fazer. Senhor, neste momento nos apresentamos a vida do pastor Prestes. Tu és aquele que sabe, Tu és aquele que entende o que esse homem tem passado aqui na terra. Deus, o coração dele, visita, Senhor Jesus, as veias, visita, Senhor Jesus, toda e qualquer circunstância do corpo dele neste momento. Coloca tudo no lugar, Pai. Tu és aquele que pode fazer o que nós não podemos, o que os médicos não podem, que ninguém pode, mas Tu é o mestre. Tu és aquele que tudo pode fazer e eu creio no milagre completo da vida dele e da família dele. Deus, esse homem tem passado, Senhor, situações difíceis, mas nós temos colocado ele nas Tuas mãos e nós cremos no milagre. Nós cremos na bênção, Senhor Jesus, sobre a vida dele. Mas é que ele tem profetizado. O que tem na vida dele é muito grande. E nós cremos, Senhor Jesus, que nós estamos aqui e através da vida dele nós vamos aprender algo da Tua palavra, e nós vamos estar ministrando, Senhor Jesus. Tu és aquele que conhece a nossa vontade, que Tu possa abrir a nossa mente, o nosso conhecimento, que nós possamos nos dedicar cada dia mais à Tua palavra, que isso possa, Senhor Jesus, nos alegrar, que nós possamos regozijar quando chegar no final dessa matéria, que nós possamos ter aprendido algo, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Eu creio no milagre e na bênção de cada um de nós, mas aquele que pode fazer a cada um de nós que estamos aqui nesta aula, aquilo, Senhor Jesus, que somente Tu pode surpreender o coração de cada um, entrar com providência nas causas difíceis e impossíveis, porque, Senhor, Tu és aquele que tudo pode fazer, e eu creio no milagre e na bênção de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fecharmos a nossa aula: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça.
É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o Glória poder. Deus para os sempre. abençoe. Muito obrigado. Final de abençoado de segunda-feira, uma semana de vitórias. Nos encontramos na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, com a nossa terceira aula de Amém. Grego. Boa Muito noite a obrigado. A paz do todos. Senhor a todos. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens para atender a vocês. Muito obrigado. Paz do Senhor. Em paz do Senhor.